e vamos à leitura da palavra. Isaías capítulo 55, tá? Verso de número 9 e 12. E eu quero também, se você não quiser, um outro texto para concordar com esse, que está lá em Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Bom, mas antes da leitura, imagina assim, para o cristão, a palavra de Deus é como um combustível de um carro, de uma máquina, assim, muito potente. Pensa num carro potente aí. Quem pode falar um carro potente aí? Qual? Opa, chutou alto. Somente aquela egoísta, né, que cabe uma pessoa só. Qual mais? Uma Ferrari. Pois bem, imagina uma máquina superpotente. Todavia, a falta de combustível para esse carro não leva ele a lugar nenhum. Assim somos nós sem a palavra de Deus. Você pode ter potência, você pode ter vigor, você pode ser forte, você pode falar muito bem, você pode ser intelectual, pode ser inteligente, mas sem a palavra de Deus, você não vai muito longe, não. Bom, pois bem, vamos à leitura. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, para lá, sem regarem assim a terra, fazer brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo atingir, o propósito para o qual enviei. Se desculpa até a confusão aqui, que tem uma versão na cabeça e você lê uma diferente aqui, mas como nós acabamos de ler aqui, a palavra de Deus, ela cumpre o propósito do plano de Deus. Diga aí para o seu irmão, a palavra de Deus, ela cumpre o propósito de seu plano. Sabe, irmãos, todos na verdade queremos que nossas palavras elas sejam dignas de crédito. Quem não quer ser bem ouvido? Ou quer atenção? Ser levado a sério significa que a nossa comunicação com outras pessoas tem sido relevante, ela tem alcançado aí o objetivo, né? Mas nem sempre é assim. Você já teve aquela sensação que às vezes você está conversando com alguém e você olha assim para a pessoa, ela está longe, ela está em Nárnia, dentro do guarda-roupa, já atravessando, está em outro lugar? Você já teve a sensação? Eu, sinceramente, eu fico meio que desanimado assim, e eu até paro de falar. Mas, por vezes, isso acontece, né? Quem nunca notou isso? Mas, veja bem, as pessoas darão crédito, na maioria das vezes, naquilo que atrai a atenção delas. Uma boa conversa gera estímulos, diálogo, e percebemos o nível de comprometimento de cada um. Em contrapartida, iniciar uma conversa, ou um assunto que, assim, não é muito agradável, gera resistência, e uma certa comunicação ineficaz e até mesmo desafiadora para a gente. O que eu estou querendo dizer aqui, que, por vezes, aquilo que nós anunciamos e falamos, nós temos essa sensação. Parece que as palavras estão sendo lançadas aos quatro ventos, as pessoas não estão dando crédito nenhum, mas eu quero dizer que a palavra de Deus, saindo da sua boca, ela tem poder. Ela tem poder. E vai cumprir aquilo que apraz o coração de Deus. Como diz aqui, ela jamais voltará vazia, mas sim fará tudo que apraz o coração de Deus. Quando se trata da palavra, nós temos no capítulo 1 de João, verso 1, que diz, no princípio era o verbo, ou melhor, no princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, e o que nós vamos fazer a leitura agora do próximo, que é o de Hebreus 4,12, não se refere a Jesus como palavra, mas Jesus, quando a mulher ali está no meio daquela multidão, que tinha um fluxo de sangue,
há muitos anos está enferma, e ela já tinha gastado todos os seus recursos, ela não sabia mais o que fazer. Ela tinha convicção em seu coração: se tão pouco eu tocar as vestes de Jesus, serei curado. Existe uma inquietação, uma palavra a ser proferida, ou até mesmo pensada interiormente, mas quando aquela mulher, no meio da multidão, ela vai até Jesus, e de repente ela, com toda a sua convicção de fé, ela toca Jesus, o que acontece? Ela toca literalmente a palavra. Só para vocês entenderem, diz que as vestes, no período bíblico, principalmente a túnica de Jesus, havia dentro das mangas, ou dentro das vestes, versículos do Torá antigo. Então, literalmente, toca a palavra, a lei, mas também toca o cumprimento da lei. Toca Jesus Cristo. E Jesus percebe: de mim saiu virtude. Então você percebe que a palavra que nós lançamos, ou a palavra que nós cremos, elas não são em vão. Não são em vão. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que há credibilidade na palavra sem sombra de dúvidas. E vamos ver algumas características e algumas atribuições antes da gente entrar no texto de Hebreus. Primeiro, a Bíblia, ela é inspirada. Isso significa que ela tem o sopro de Deus, a voz de Deus, é proveniente de Deus, ela é manifestação do pensamento revelado de Deus, ela é propriamente a palavra de Deus, ela não é ilucubração humana. O que essa palavra significa? Não significa que você tem horas e horas de estudo sobre a palavra de Deus para que você fale assim: isso aqui é meu, isso aqui é pensamento meu. A palavra sai diretamente daquele que é autor e consumador da fé, aquele que nos dá vida. Segundo, a Bíblia é inerrante. Isso significa que não há erro nela. Ela não precisa ser atualizada, como já disseram aí em alguns lugares, ressignificada, ela não precisa sofrer modificações para se adequar ao momento presente e nem futuro, porque ela é sempre a mesma e ela não pode errar. Tio Ney, sei que você está um pouco inquieto aí, mas eu guardei para o final, tá? Fique em paz. No final nós temos um presente de Deus para a igreja, para a congregação aqui, amém? Terceiro, a palavra, ela é infalível. O que significa, tudo que Deus falou vai se cumprir. Tudo. Todas as profecias que já se cumpriram, as que estão sendo cumprindo agora, e as que vão se cumprir, nenhuma delas vai ficar de fora. Todas elas vão se cumprir. Quarto, a palavra, ela é suficiente. Ela não precisa de ajuda, não precisa de cooperação, não precisa de um compêndio ou anexo para reafirmá-la. A gente vê inúmeros livros, né, como eu disse aqui no Tadel, que Salomão disse que existem inúmeras possibilidades de criar-se novas leituras e assim, não há quantidade para se limitar a isso, mas que falem acerca da Bíblia, mas como a palavra nenhuma é suficiente, pode ser suficiente como a palavra de Deus. Toda a revelação de Deus sobre si mesmo, sua criação, sobre o homem, sobre o plano de Deus, a salvação, sua palavra, tudo que Deus quer que você saiba está na Bíblia Sagrada. Quer ser bem-sucedido? Diga aí, pergunta para o seu irmão, você quer ser bem-sucedido? Esse aqui é maior clichê, né? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Só que aqui, eu acredito ter um momento aqui para mim fazer uma incisão e falar sobre algo super importante nesse momento, sobre a palavra. Não leia a palavra de uma maneira qualquer. Nós sabemos que qualquer pessoa que vai prestar um concurso público para ter um salário alto, estuda horas e horas a fio, paga cursinho, tem às vezes 8 horas de voo por dia estudando. Por que você não faz a mesma coisa com a palavra de Deus? O peso dela é muito superior do que você estiver estudando para algo particular seu. Eu te desafio a fazer isso.
Pegue a sua vida um dia e fale assim: eu vou aplicar o meu coração e vou dedicar às Escrituras. E vou estudar. Vou me colocar dentro dela. Vou tentar me entender dentro dela. Pode ter uma certeza de uma coisa: a sua vida vai ser mudada. A sua vida vai ser transformada. Nós vemos o apóstolo Pedro, disse na sua segunda carta, no capítulo 3, que por meio da palavra o mundo foi criado, por meio dela o mundo foi julgado, e por meio dela o mundo será restaurado pelo poder da bendita palavra de Deus. Só a palavra tem esse poder. Só a palavra. O texto de Isaías 55, do verso 10 a 12, pressupõe que a palavra cumpre os propósitos de Deus infalivelmente. E em concordância com o versículo 12 de Hebreus 4:12, fala da verdade objetiva que faz a diferença na vida de qualquer pessoa que possa, veja bem, se sujeitar obedecendo os preceitos divinos. Uma condição: obedeça e automaticamente se sujeite à palavra de Deus. A palavra, ela fará cabalmente toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Hebreus 4:12, agora nós faremos a leitura, tá? Diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Na tradução original, ela é rápida e poderosa. Rápida e poderosa. Diga aí para o seu irmão: rápida e poderosa. Sabe o que isso significa? Nós estamos aqui, hoje dia 17, dia de Páscoa, e ela está atuando na minha vida, na sua vida hoje, agora, nesse momento aqui. Já está trabalhando. Por mais que haja, ressalvas e uma certa dureza no coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela está penetrando agora, trabalhando profundamente no seu ser. A Bíblia, também conhecida como a Palavra de Deus, é uma compilação de 66 livros, 66 livros escritos por aproximadamente 40 autores diferentes durante um período de quase 2000 anos. No entanto, ao estudá-la a fundo, é fácil perceber a sua unidade do seu conteúdo, ou seja, a concordância com todo o Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós percebemos isso. É exatamente para isso que essa mensagem tem o objetivo principal: comprovar passo a passo a verdade contida no versículo a partir do embasamento de outros versículos. O que significa que não é um versículo solto, é um versículo que amarra outro versículo e historicamente traz um desfecho final. Vocês entendem isso? Realmente a história, ela já está definida pelo nosso Deus e Pai. Para isso, o grande e conhecido verso de Hebreus 4:12 fala justamente sobre o poder da palavra de Deus. É esse poder que hoje, na virtude, no Espírito de Deus, eu quero desferir sobre a sua vida. Não eu, Tiago, mas pelo Espírito Santo de Deus. Há poder na palavra de Deus. Simplesmente creia nisso. E vamos tentar agora aqui destrinchar e entender um pouco esse verso principal, em concordância com outros, vai falar um pouco sobre o poder da palavra. Por que a palavra de Deus é viva? Primeiro de tudo, a palavra foi, é e sempre será eterna e nunca perde a autoridade. Olha só, em Isaías 40, versículo diz: seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Lucas 21:33, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Salmo 119, versículo 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Uma outra coisa, o que já tentaram destruir a palavra de Deus, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Antigamente, na antiguidade, era mantida as palavras ou as histórias através da tradição oral. Você já parou para imaginar que era muito fácil de ser derrubado, as pessoas deixar disso, dar continuidade na história? Seria muito fácil. Mas por que isso não acontece? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é indestrutível.
Acima de todos os outros livros combinados, a Bíblia tem sido odiada, vilipendiada, ridicularizada, criticada, restrita, proibida, e em alguns países destruída. Mas tem sido tudo em vão. E foi dito por alguém: tentar parar a circulação da Bíblia é como colocar o nosso ombro contra o ardente e chamejante círculo do sol e tentar pará-lo em seu curso de fogo. É impossível pará-la, a palavra de Deus. Nos anos de 1700, o escritor e ateu francês Voltaire, ousadamente ele proclamava que dentro de 100 anos a Bíblia e o cristianismo seriam varridos da existência e passaria toda a história. Bem, ironias das ironias. Dentro de 50 anos, Voltaire foi varrido da existência e passou a história, e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a sua casa de Voltaire, e sua editora para imprimir e distribuir milhares de exemplares da Bíblia. Que coisa incrível. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas também aqui, como diz o texto, ela é eficaz. Diga eficaz. Eficaz. Por que dizer, repetir? É só para nível didático, para você guardar mesmo. Fala assim, o cara falou lá que a Bíblia é eficaz, né? Aí você vai estudar um pouquinho na sua casa, ela vai se tornar eficaz na sua vida, no nome de Jesus. Ela é eficaz porque ela produz efeito na nossa vida. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Primeiro, nós podemos tirar do texto: a palavra tem propósito definido. Sabe o que isso significa? Que uma vez ela lançada, você, bendizendo alguém, através da palavra, ela vai gerar uma proposta eficaz na vida daquela pessoa. Sabe, é muito comum, muitas vezes, até mesmo na nossa falta de sabedoria com os nossos filhos, a gente maldiz ou fala alguma coisa que ele não é no momento da raiva. Você está maldizendo. Mas a Bíblia, ela nos permite reconhecer, pedir perdão e daqui para frente só lançar palavras e sementes que sejam boas, que sejam frutíferas. Você, ao invés de dizer, você fala assim, poxa, meu filho não vale nada, você vai dizer assim, meu filho é uma bênção, minha filha vai ser um servo de Deus, vai servir o Senhor com todo temor e tremor. E essa palavra vai se tornar eficaz na vida dele. Segundo, a palavra de Deus, ela traz liberdade. Em Romanos 6,18 diz, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Terceiro, a palavra faz com que sejamos fecundos e prósperos. E quarto, a palavra nos dá a salvação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz que quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas ainda a palavra ela é mais cortante. A palavra traz justiça. Olha só, Mateus 3,10 diz, e também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e é lançada no fogo. A justiça na Bíblia, ela tem pelo menos 3 aspectos: legal, moral e social. Justiça legal é a justificação que se trata de um relacionamento correto com Deus. Somos justificados com Deus mediante a fé em Jesus, em ninguém mais. Um relacionamento correto com Deus, isso é justiça legal. Segundo, nós temos a justiça moral. É viver de modo íntegro, reto, em santidade. A retidão de caráter e de conduta que agrada a Deus. Essa é a justiça moral, a justiça que Deus espera de nós, manifesto a todas as pessoas. Como Jesus diz lá no Sermão da Montanha 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mas a justiça moral, ela pode ser de um jeito e não pode ser de outro.
Ela não pode ser justiça friamente religiosa, legalista, apenas de aparência, sabe? O seu externo demonstra uma coisa, mas o interno é como Jesus diz, é como um sepulcro caiado. Está podre por dentro. Mas ela deve ser justiça cálida. O que é cálido? Experiência. Uma experiência válida, que tem prática de vida. E ela é motivada pelo Espírito Santo de Deus. Através do nosso interior. Aquilo é resplandecente. E as pessoas percebem quem nós somos na nossa essência, pelo próprio Espírito de Deus. Posso ouvir um amém aí? Amém. E a terceira, justiça social. Ela busca promover igualdade, libertar o indivíduo da opressão e integrá-lo ao tecido da cultura humana. Para nós enxergarmos da melhor maneira possível isso, me vem um versículo de Mateus 7:12 que diz assim: pois tudo aquilo que você quer que os homens façam a você, faça você primeiramente a eles. Porque disso depende a lei e os profetas. Você espera algo bom que as pessoas façam para você? Faça você primeiro. Então essa é a justiça, o estatuto perpétuo do reino. Olha, é quase que impossível, uma pessoa que você não conhece, e você sabe que aquela pessoa padece necessidade, você vai até ela e faz algo que ela espera, aquela pessoa se sente comovida, e a primeira coisa que ela vai entender, realmente Deus existe. Porque hoje nos dias de pessoas tão egoístas, olhando para si próprio, e não vê a necessidade, mas pode ter certeza, isso é recíproco, na primeira oportunidade, essa pessoa fará o mesmo por outras pessoas. A palavra, sendo mais cortante do que qualquer espada que possa entrar na nossa alma, ela tem o poder de cortar e de dividir. Eu fico pensando quando pegamos uma manga ou outra qualquer fruta e nós cortamos ela ao meio. Você percebe que quando você tem uma faca com um bom corte, ao abrir ela você consegue ver as partes que estão estragadas e você consegue limpá-la para depois ingeri-la. Não é verdade? Agora, veja bem, quando você não tem algo cortante, você corre o risco de ingerir coisas que não vai nutri-lo o suficiente para que você seja abençoado. Olha, é tão complicado nos dias de hoje, que como Paulo fala que seria muito comum nos dias atuais, nós buscarmos mestres para si, para ouvir aquilo que agrada, aquilo que realmente vai de encontro muitas vezes com a nossa carnalidade, com a nossa vontade, o nosso desejo, muitas vezes inserido, ou até mesmo ligado, linkado ao mundo. Mas a palavra, ela serve que quando nós somos divididos e cortados ao meio, caçar as impurezas, sermos limpos, e aquilo que é bom, de fato agradará a Deus. Você quer ser hoje cortado pela espada do Espírito na sua vida? Ainda a Bíblia diz, mais do que qualquer, o corte, ele é mais do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra, ela é diferente de outras na sua idoneidade. Em Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria ele, não confirmaria? Salmo 119, versículo 160 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Por mais que outros escritos que já existiram em toda a história possam se intitular como verdadeiros, eles jamais poderão se perpetuar na eternidade. Há uma palavra só que irá para a eternidade, e é a palavra de Deus. Muitas querem pegar até o bonde aí e tirar até o mérito, mas a palavra de Deus, ela é única. Ela é única.
Somente a palavra de Deus na sua autoridade tem o poder, uma vez desferida e ela penetrada, ou como semente no coração do homem, pode mudá-lo, transformá-lo, a sua história por completo. Por mais que hoje você adentrou este lugar aqui e esteja vivendo dias difíceis, eu sei que não é fácil para ninguém. Eu travo minhas batalhas, vocês travam de vocês, mas eu tenho uma convicção: a palavra na minha vida como semente, ela jamais pode faltar. Pode faltar muitas coisas na minha vida, mas a palavra de Deus não pode faltar. Nós temos que entender que Jesus, como a palavra, Ele é a autoridade máxima. As pessoas olhavam para Jesus depois de assistir o seu sermão e viam assim, ele fala como alguém que tem autoridade. Por quê? Porque ele era propriamente a palavra. Ele vive pelos séculos dos séculos. Como havia dito aos seus discípulos, morreu. Ele esteve morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque ele é a verdade e a vida. Ele é o Logos de Deus, o Verbo, e nenhuma palavra pode se igualar a Ele. Bendito seja o seu nome para sempre. A palavra espada de dois gumes. Como eu já disse, a palavra ela é inerrante, ela não erra. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: E disse-me, ó Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em Apocalipse 1:16, a parte A diz: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Ela é a verdadeira em tudo em que se afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos, em todos os demais temas. Podemos entender como um corte extremamente preciso. É uma cirurgia que não é feita pelo homem. É uma cirurgia feita pelo Espírito de Deus na sua vida. Ele vai a uma profundidade certa, encontra aquilo que precisa ser encontrado e trabalha na sua especificidade, naquilo que precisa ser trabalhado. A palavra diz também que ela penetra até. A palavra tem o poder para sondar e esquadrinhar. Isso significa que tem a habilidade de investigar de maneira cautelosa, individualmente e detalhadamente cada espaço interior seu. A palavra discerne em você, sabe o que se passa na sua vida, e aí o Espírito vem e coloca isso em xeque, e você começa a entender o que se passa na sua vida, para que você mude a direção dos seus passos, e comece a andar de maneira correta. Em Jeremias, no capítulo 17, verso 10, diz assim: Eu, ó Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amados irmãos, essa habilidade que a palavra em nós, ela causa, ela tem o poder de tirar o homem do lamaçal do pecado e colocar sentado aqui juntamente conosco, com o coração borbulhando pela presença de Deus. Essa habilidade da palavra, ela tem o poder de transformar um casamento. Essa palavra, ela tem o poder de tirar qualquer pessoa de uma situação, de qualquer droga entorpecente. Nós vimos isso acontecer aqui dentro de famílias, aqui neste lugar. Eu lembro uma vez, aqui vou testemunhar, nem ia falar isso, mas me veio à memória subitamente. Eu lembro de um discípulo meu muito amado, tenho contato com ele até hoje. Ele é muito querido. E um dia ele se deparou com uma situação, o pai dele tinha problemas com o alcoolismo. E ele, um dia foi buscar o pai dele num local, na sarjeta, numa situação deplorável. E as pessoas viam e zombavam dele, e ele pegou o pai dele no colo chorando e levou para casa.
E as pessoas falam, você deixa aí, não faz isso não. Ele falou assim, Tiago, como eu posso deixar o meu pai naquela situação? Eu lembro que quando ele falou isso, eu não sabia o que falar, eu simplesmente chorava junto com ele. Mas eu lembro que eu ouvi da boca dele. E Deus me confirmou algo tão poderoso no meu coração. Ele falou assim, Tiago, ele é meu pai, e eu o amo. E eu tenho essa convicção que o Senhor vai transformar a vida dele. Sabe que Deus falou imediatamente no meu espírito, falou assim, é esse amor, é essa palavra declarada que eu cumpro. Sabe o que aconteceu? O pai dele serve a Deus, a família serve a Deus, a glória de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, uma salva de palmas ao Senhor? Sabe, irmãos, testemunho tão simples, mas uma declaração de palavra tão poderosa, uma ação instantânea, e Deus fez uma obra maravilhosa. Que é isso que eu quero que aconteça, que você saia daqui hoje declarando aos quatro ventos a palavra de Deus na sua vida, na sua família, por onde quer que você andares e fores. A palavra de Deus na sua vida é uma espada cortante, ela tem poder, ela tem autoridade. Use-a. Use-a na autoridade que Deus tem te dado. Use. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. A palavra faz separação total entre o humano e o divino. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne tudo bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A palavra, ela mostra a capacidade máxima de Deus para penetrar na complexa natureza interior. Ela é complexa, não é qualquer pessoa que penetra, não. Só Deus dessa forma pode adentrar a natureza interior do homem para convencê-lo do pecado, para expor seus motivos ocultos e para julgar a própria natureza da própria vida. Sabe o que significa? Que quando você se submete à palavra, você entra no escondido ali com Deus, no secreto com Deus, ali você coloca a sua situação, aquilo que está te incomodando, aquilo que é sujeira, você coloca diante de Deus, Deus lhe dá uma palavra, e você a recebe, e ela começa a curá-lo, ela começa a transformar, ela vai no lugar que muitas pessoas querem chegar, mas não conseguem. A palavra de Deus chega, porque o Espírito está aí dentro de você trabalhando, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Também diz que a palavra, ela é apta. Ela é apta, significa que há suficiência nela. Em Mateus 8,8, o centurião, lembra dele? Que ele tem um encontro com Jesus e falou assim, mestre, meu servo está enfermo em casa. Aí Jesus falou assim, eu irei e lhe darei saúde. Ele falou assim, não mestre, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. Mas diga uma palavra só. Uma palavra só. Diz que Jesus ficou perplexo com a fé daquele homem. Ela está totalmente habilitada para cumprir a totalidade daquilo no qual foi designada. Sabe, irmãos, tem coisas que eu espero na minha vida, aproximadamente com mais de 20 anos de conversão. Não se cumpriram ainda não. Agora, você já parou para pensar se eu fosse um moleque aí mimado? Eu já estaria na farra aí. Eu já estaria aí fora. Mas você sabe por que eu estou aqui? Porque a cada dia que passa, a palavra de Deus se cumpre periodicamente na minha vida e me leva até aquele grande dia, o dia da salvação. Mas eu também não posso deixar de falar para vocês que existe vida abundante naqueles que permanecem na palavra. Uma vida abundante. Está difícil? O negócio não acontece do jeito que você quer? Para mim também não. Estamos juntos aí.
Agora eu vou falar um negócio, confessar aqui para vocês. Vontade de desistir? Você acha que eu não tenho? Sou feito do mesmo material que vocês. Mas eu faço uma birrinha ali, aí eu volto, falo, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Vou ficar aqui nesse lugar de novo. Voltei. Aí o pai faz um agradinho, né? Você fica ali, você fica todo feliz. Mas eu estou esperando. Estou esperando. E sabe o que me sustenta? É a palavra todos os dias. Que me dá paciência, que me consola. E que também se manifesta e fala assim, vai chegar o dia. Olha, eu quero desferir sobre a sua vida. Está chegando o dia daquilo que se espera. Vai se cumprir na sua vida. Não é só para você se emocionar, não. Eu lembro uma vez que eu pedi tanto a Deus algo, sobre algo, e orava, e passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 7 anos. Aí um dia, a minha oração foi assim diante de Deus. Senhor, já declarei profeticamente, já orei a palavra, já li a palavra em voz alta, mas o Senhor não quer realizar isso na minha vida. Sabe, eu chorei profundamente. Aí eu ouvi uma voz e falou assim, para de graça, levanta. Vai orar. Aí eu lembro que naquela noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho e tinha um ranking de todas as minhas orações. Era um ranking gigantesco, não dá para ver, né, para baixo, né? Igual quando as letras sobem no final do filme. Tinha um ranking de todas as orações. Faltava 3 orações. Eu falei, opa, bora voltar a orar agora. E aí, orei. E se cumpriu. É só para você sentir o gosto aí de que Deus nada fica de fora. Deus sabe de todas as coisas. Você já parou para pensar como que Deus consegue ouvir 7 bilhões de pessoas falando ao mesmo tempo no mundo? Porque Ele é espírito, Ele não é carne. Então quando você começa a falar, Ele tem atenção individual para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Sabe isso que você está pensando agora, que está te amargurando, deixando entristecido? Deus sabe disso. Deus sabe disso. E finalizo com a parte final. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Veja bem, eu acabei de dizer que a palavra ela é suficiente, mas a palavra, quando nós discernimos, a palavra discerne o pensamento, ela traz renovação à nossa mente, como diz lá em Romanos 12, né? E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Nesse momento, a sua mente passa a ser, mediante a palavra de Deus, olhar contrastes que atrapalham a sua vida e você começa a ser colocado na direção certa. A direção onde você consegue olhar para Deus, ver o agir de Deus, a ação de Deus a seu favor. E os propósitos do coração, a palavra vai onde procedem as fontes da vida. Em Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cristo sabe o que está no homem. Ele te conhece perfeitamente, na inteireza, em todas as coisas. Ele é o esquadrinhador dos corações e o provador das intenções dos filhos dos homens. É até interessante quando ele fala assim, eu esquadrinho, eu provo. Ele vai nos recônditos mais profundos da alma humana, e nesse emaranhado que é até difícil, né, alma e espírito, né, que para a gente é até difícil de compreender, a palavra ela separa perfeitamente, e ela atua cabalmente, de maneira poderosa, te abençoando, e mudando o seu status, e mudando a sua vida, te restaurando, te transformando, te renovando, te dando esperança, te dando consolo, te dando alegria. E quando você acordar pela manhã, você fala assim, ei Deus, tem algo novo para mim nessa semana. Não vai faltar a presença de Deus na sua vida. Não vai faltar a palavra de Deus. Não vai faltar concordância. Não vai faltar profeta falando para você, ei, sai daí, vem para cá.
Onde você está indo aí? Vem aqui, volta para os caminhos do Senhor. Não vai faltar. Permita que a palavra seja gravada em seu coração, e suas ações sejam regidas por elas. Viva a palavra de Deus. Desfrute a abundância de vida que há em Cristo Jesus. Saiba de uma coisa. Ele morreu, esteve morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Sabe? Como que um homem pode chegar diante de um lugar e afiançar definitivamente, falar assim, eu vou morrer, que eu vou ressuscitar, e eu vou preparar a morada e vou levar vocês comigo. E todos os dias manifestar a presença dele na nossa vida, sabe? Permitir ao mundo inteiro e provar ao mundo inteiro que ele está vivo, até hoje, há mais de 2000 anos. E parece que nós conhecemos ele há tanto tempo. Vocês já pararam? Jesus é o real significado da Páscoa. Ele ressuscitou e vive para sempre. Abaixe sua fronte, vamos orar e agradecer. Senhor, eu te louvo, engrandeço o teu santo nome. Bendigo a ti, Senhor, somente a ti, tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Obrigado, Senhor, por esta noite, por tudo que o Senhor preparou aqui, Senhor. Apresento a vida, Pai, da tua amada igreja, os teus filhos, os teus ungidos, ó Deus, aqueles que nos assistem agora também, Senhor, que eles sejam alcançados, ó Deus, e abençoados, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe cada um aqui, que a tua palavra, Senhor, possa nos fortificar no decorrer dessa semana, nos restaurar, nos abençoar, Pai, de maneira tão grandiosa e especial, Pai, que como aqui, Senhor Claudinei, nós possamos ter um testemunho poderoso, como ele deu aqui neste lugar, ó Deus, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado, e a sua igreja possa dizer, amém, amém, amém. Que o poder de Deus, o incomensurável amor, o Espírito Santo e o consolo seja com toda a igreja e todos possam dizer amém, amém, amém. Como diz o salmista, aplaudir o Senhor nesta noite, amém? Mais forte, aplauda ele é digno. Hoje é dia de festa, hoje é dia de reconhecer que ele morreu, mas ele ressuscitou para a glória eterna, amém? Deus te abençoe, você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus, tá? E use a palavra afiada aí na sua boca, no nome de Jesus.